Jesus curando, revelando, Jesus batizando com o Espírito Santo, que lindo, dando o dom à igreja crescendo, almas sendo salvas, viram, irmãos? Seria que de cada hora nós tivéssemos um culto abençoado, viram, irmãos? E a graça de Deus sendo derramada. Irmão, está com essa noite o irmão, né, da igreja, deixa eu ver aqui direitinho, né, a gente falar bem bonitinho, amém? É um privilégio, né, irmão? Sempre está alguém com a gente que está não está visitando, né, irmão? Está cooperando com a gente. Nosso irmão Rogério, não é isso, né? Ministério Resgatando Alma no Brasil. Cadê nosso irmão Rogério? Fica em pé, nosso irmão Rogério. Quer falar para o nosso irmão, meus irmãos? Fica feliz, tá bom, meu irmão? Fica à vontade, viu? Você está na sua igreja, tá bom? Você está na igreja que é de Jesus Cristo, amém? Mas essa noite lemos aqui Daniel capítulo 10, o verso 11 e 12, mas é o capítulo aqui quase inteiro. Irmão, veja como Deus trata uma pessoa quando ele começa a buscar Deus, rasgar o coração, não os vestidos. Deus tão excelso, Deus que criou tudo que você está vendo, céus, terra, até o diabo ele criou, não criou? Até os anjos, que despertou pessoas, ele que criou. Irmãos, agora veja um homem como Daniel, o qual como Deus é que trata ele, né? O versículo 11, ele disse, Daniel, homem muito desejado. Irmãos, esse mesmo Deus quer falar para nós dessa maneira. Adenilson, homem muito desejado. André, homem muito desejado. Deus quer chegar essa palavra também em nós. Diga glórias a Deus. Ande campanabastu. Está atento às palavras que eu vou te falar. Fique em pé. Ele disse que estava tremendo de ver a voz do anjo falando com ele. Esse mesmo Deus também quer falar com a gente. Mande camastu, versículo 12, como ele fala, né, irmãos? Diga aleluia. Então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu humilhar-te a compreender a teu Deus, as tuas orações são ouvidas. Diga glórias a Deus. Ande manaia. Às vezes, irmão, a pessoa fica murmurando, acha que Deus não quer ouvir ele, que Deus não ouve. Não. Irmão, falta a nossa humilhação e começar a orar de verdade mesmo. Mas no começo aqui do capítulo 10, nós vamos ver por que Daniel começou a entrar diante da presença de Deus. Ele já era um homem que orava 3 vezes ao dia. Um parlamentar muito estimado do rei Dario, do rei Beltesazar, já veio desde Nabucodonosor. Ele já era amado do país. Sendo ele judeu, país babilônico, outro costume, outra nação, outra língua, mas irmão, o homem era tão puro, tão sincero, que os reis amavam Daniel. Diga aleluia. E Deus amava mais ainda. Agora, irmão, não é porque ele é amado de Deus que não vai ter luta. Ainda hoje, irmão, ninguém, não sei se está nos assistindo, né? Mas deixa para um lado, tá, né? Irmãos, mas é assim mesmo, vamos em frente, né, irmão? Vamos em frente à palavra, porque, irmãos, às vezes a pessoa pensa que um problema vem, uma situação vem, uma luta vem, ele acha que Deus não deveria fazer isso ou permitir. Irmão, não é isso. A chuva, ela desce para o bom e para o mal. Hoje à tarde choveu por aqui, não? Só foi para os crentes, né? Não. É uma semelhança. Para quem que a chuva caiu hoje à tarde? Para todos. O mal que vem para mim, vem para o bêbado, vem para o drogado, tudo isso. Agora as bênçãos vêm para aqueles que amam, buscam a Deus. Aí já tem uma diferença. A diferença está aí. Irmãos, aqui no capítulo 10, versículo em diante,
Daniel narra a sua história assim, né? E no ano terceiro do rei Ciro, rei da Pérsia, né? Foi revelado para ele uma guerra prolongada. Você está com guerra nessa noite, irmãos? Tem guerra aqui nessa noite. O Senhor está pronto para te dar vitória. Tem guerra nessa noite, mas olha como que nós vamos vencer essa guerra. De que forma, de que maneira nós vamos vencer essa batalha? Não é murmurando, não é questionando, cobrando quem é Deus, não. É na base da humilhação, na base do jejum, é que você vai vencer essa guerra. Diga glórias a Deus. É desse jeito que você vence a batalha. Irmãos, olha, veja bem, que ele teve o entendimento daquela palavra, daquela revelação. Uma guerra não pequena, você pode pôr prolongada num tempo grande, ou pode ser uma guerra muito forte. Você calcula em duas partes. O que Daniel fez, irmãos? 3 semanas, 21 dias, dá para se contar, é 21 meses. Ele diz que manjar desejável não comeu carne, não bebeu vinho, não se alimentou, mas teve 3 semanas direto se humilhando. Volto no versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras são ouvidas. Mas tinha-te a guerra, tinha-te a batalha, mas ele estava desde o primeiro dia, quando aquela guerra foi prolongada para ele, que ele entendeu numa palavra: Daniel, está vindo uma luta aí, está vindo uma guerra aí, está vindo uma batalha contra você, é isso, eu vou me humilhar diante do Senhor. Se humilha, minha irmã. Vamos nos humilhar, meu irmão. O Senhor vai entrar nessa guerra com você, vai entrar nessa batalha. Irmão, por que Manassés venceu aquela grande guerra? Homem que matou os filhos queimados no fogo, foi agoreiro, feiticeiro, fez pior do que as nações. Mas quando ele se humilhou, Deus se aplacou com Manassés. Qual é o teu caso nessa noite, meu irmão? Qual é a tua guerra, minha irmã? Diga glórias a Deus. Qual é hoje a guerra? Não estou falando de armas químicas como está lá na Ucrânia, né? Está lá na Rússia, eu não estou falando disso. Qual é a tua guerra hoje? Ela é espiritual. Como que você vai vencer essa guerra, meu irmão, agora? Está aqui nessa noite, Daniel, homem muito desejado. Daniel, fica atento às palavras que eu vou te dizer. Ponha-te em pé. E quando ele falava comigo, eu estava tremendo. Ele continuou dizendo: porque desde o primeiro dia em que tu compreendeste, aplicaste o coração. Qual foi teu dia de hoje? Responda agora diante dessa palavra. Responda diante dessa palavra agora. Qual foi o teu dia hoje com Deus? Canta Namastu. Estou perguntando, responda a ti mesmo. Qual foi o teu dia hoje? Daniel não era justo? Daniel era um homem sincero, amado de Deus. A luta veio ou não veio? Veio ou não veio? A guerra veio ou não veio? Porque não vai vir guerra para mim? Vai vir guerra para mim. Mas eu tenho agora um caminho bendito. Porque desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a compreender-te e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras são ouvidas. Você quer que Deus te ouve, meu irmão? Você tem uma saída nessa noite. Diga glórias a Deus. Mas pastor, é o seu problema. É o seu problema. E ele, irmão, agora irmão, veja, 3 semanas, olha para mim,
21 dias, dia e noite, ele só jejuando e orando. Glória a Deus. Nem vou perguntar do jejum, deixa por nada, né, irmãos? Não é porque estou tomando deixa do lado o remedinho. Vai falar com Deus que Ele vai te abençoar. Diga aleluia. Num dia a sua resposta não veio. No segundo dia também a guerra continuava prolongada. No terceiro dia ele de jejum também não. No quarto dia também não. E lá vai Daniel orando e jejuando. Orando e jejuando. E a guerra continuando. Satanás, irmão, veja para mim, irmão, para baixo, irmão. Qual o versículo que o diabo se colocou impedindo? O diabo está impedindo o teu milagre. Jejua que Jesus vai te dar vitória. Diga aleluia. Jejua que o Senhor vai te dar milagre. Digam glórias a Deus. Aqui está o caminho nessa noite. Irmão, não adianta murmurar, não adianta questionar. Ou questiona diante de Deus. Diga glórias a Deus. Vê para baixo qual versículo aí. Aonde que o diabo se colocou para impedir. Vemos com quem que é a nossa luta, com quem que é a nossa guerra, qual é a nossa batalha. Olha bem nessa noite. Versículo para baixo está pertinho, é o 13, é? Como é que fala, irmão? Lê para nós aí. Vê, pode ler. Põe na tela aí. Você viu? 21 dias certinho? Ei, Manaias. Irmãos, vejam bem, 21 dias, sexto dia nada das respostas vir, sétimo dia também não, 10 dias não, 15 dias não, 16 não, mas ele continuava na insistência diante de Deus. Aí decai o verso 12, decai Daniel, olha como Deus fala aqui, né, no versículo 12, nós vamos para o 13. Então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras são ouvidas. Você quer que Deus te ouve, irmão? Você quer que o Senhor te sare? Você quer que Jesus te abra essa porta? Você quer que Deus mude essa história? Você quer que Jesus faça algo na sua vida? Se você olhar para o homem, você pode até cair. Você entendeu? Diga glórias a Deus. Mas se você olhar para essa palavra, jamais você vai cair. Jamais. É como Jesus falou, né, meu irmão? Daqueles dois homens, o homem insensato e o sensato. Um fez uma casa rapidinho, ele fabricou a casa na onde? Na areia. Quando veio a primeira chuvinha, foi gosta de tarde hoje, irmão. Catou a casinha dele, olha, eu vou embora. Diga aleluia. Mas porque não estava firmada a sua casa na rocha, mas estava na areia. Mas o outro, que era um homem sensato, foi mais difícil. Foi 21 dias jejuando, 21 dias orando, abriu naquela rocha ali, fez a sua casinha. Quando veio a tempestade, ele estava dentro. Quando veio a enchente, quando veio tudo, a casa dele permaneceu em pé. Mas porque ele fez a casa como Daniel estava feita aqui, ó. E labadabastou, ele andenaia, sudecaia. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração
a compreenderem e humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras são ouvidas. E quem estava diante para impedir? Quem é que estava em diante? Quem é que está te impedindo? O que é que está nos impedindo, irmão? Que deu para entender nessa noite? O que é? Quem que está nos impedindo a vitória? E como que eu vou vencer ela? O apóstolo Paulo diz aos Efésios, porque não temos que lutar contra Maria nem contra o João. Não é você não, tá, João? Você é servo de Deus, viu? Nem contra a carne, nem contra quem? Mas é contra o diabo a nossa luta. Às vezes o seu casamento só está, olha para cá, só ringue, só pancada. Diga glória. Vou largar, vou separar, eu vou fazer o divórcio, não aguento mais. Faz isso daqui, irmão. 15 dias nada, 16 dias nada, 17 dias ele rolando no chão de jejuar, 18, 19, 21 dias, a bênção de Deus chegou. Deus mandou um anjo, um príncipe dos exércitos do Senhor, para expulsar Satanás diante de Daniel. Minha irmã, você está numa guerra prolongada? Olha aqui nesta noite, Labasteia Sul. Está numa guerra prolongada, meu irmão. Está numa guerra que não tem mais fim, não tem saído. Os medicamentos não estão dando jeito para você, não está querendo danar, mas tu decai, nada está te resolvendo. Hoje temos uma solução nessa noite. Digam glórias a Deus. Hoje tem uma solução nessa noite. É fazer o que mesmo? Versículo 12. Fazer o que mesmo perante Deus? Aprender o que? A aplicar o nosso coração, a compreender e humilhar-te diante do nosso Deus. As nossas palavras vão ser ouvidas. Digam glórias a Deus. O Senhor está pronto para te abençoar nesta noite. Anda, Camastor. No 21 dia, o grande milagre chegou na vida de Daniel. Satanás expulso e a grande vitória, a grande guerra prolongada chegou ao final. Qual é a tua guerra? Está a resposta nessa noite. Verso 11 e 12. O verso 11 e 12 está a tua resposta nessa noite. Aquele Deus, anda, castor, eles continua com as mãos estendidas, não encolhidas, para te abençoá-lo. Às vezes, meu irmão, você não tem tempo muito de vir na igreja durante a semana, não deu para ouvir muitas palavras, não deu para entendê-lo muito, mas você deu para você entender nessa noite. Comece essa semana, amanhã é segundona, comece essa semana, minha irmã, diante dessa guerra prolongada. Quantos anos está a sua guerra? Quanto tempo está a tua batalha? O Senhor te dá o livramento. Sim, já chegou Manasteia. Chegou o momento da tua alegria. Digam glórias a Deus. Guerra, alabaia. Aqui ainda fala, irmão, guerra prolongada. Fala guerra grande. Grande, não era coisa pequena não. Às vezes hoje uma coisa menininha assim, desse manique pitiquitique, já está derrubando. Mas nessa noite, como que eu vou sair dessa batalha? Aprenda com Daniel. Aprenda com Daniel a humilhar-te e buscar a face do Senhor. Quem entendeu nessa noite, faz assim com as mãos. Aplauda bem forte a Jesus agora. É o lá, João. É o lá. Longe do Senhor andava nos caminhos de horror.
Jesus não perguntava, nem criou seu amor. Toda a igreja. Jesus me ama. Eu não posso, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. E agora? Nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Toda a igreja agora. Eu não posso te explicar. Pois já te salvar. E agora? Isso que é o difícil, né? Foi aos pés do Salvador e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Bem alto aqui. Eu não posso te explicar. Pois deseja te salvar. Amém, Jesus, graças a Deus. Irmãos, enquanto o nosso obreiro vai lavar as mãos, né, para a gente adiantar nessa noite. Irmãos, a gente queria voltar aqui os cultos das quinta-feira à tarde, né, irmãos? Era outrora nas quartas. E a gente, irmão, a gente acho que está perdendo um campo, viu? Era um culto que a gente tinha antes da pandemia, né, irmão? Um culto aquele de quarta-feira à tarde. Irmão, era um culto dos maiores cultos que a gente tinha de pessoas católicas, né? Gente, irmão, de outros ministérios, gente desviada que via aqui nos cultos à tarde. E trouxe, irmão, bastante salvação aqui para a igreja, viu? Uma pandemia, a gente deu uma parada, né? E continua parado. E a gente não estava com plano, né, irmão, de voltar novamente esses cultos, não nas quartas. Porque a gente tinha na quarta aqui, depois tinha no sede no Burgo bem rapidinho à noite, mas aquela correria muito rápido, né, irmãos? A gente não está com plano, porque nas quinta-feira aqui é ensaio, entendeu? A gente não está com plano assim, de fazer esse culto das tardes, que é com as irmãs, mas a gente sempre está aqui com as irmãs também, irmãos, né? De fazer das quinta-feira à tarde. Mas eu tenho que conversar com as minhas irmãs obreiras, né, irmão? Que eu dependo delas, entendeu? Como Moisés dependeu de quem? Precisa vencer os amalequitas. Moisés precisou de quem? De Arão e Hur. Sentaram numa pedra, um pegou do lado da sua mão, do lado direito, do lado esquerdo. Segurou a mão de Moisés suspendida, eles venceram a guerra. A gente, irmão, tem que estar sempre do nosso lado, né, irmão? Gente de Deus, gente que ora, gente, irmão, que está sempre na oração e está do nosso lado, para que Deus possa salvar as... Irmão, se você não abrir as portas, não tem como. Jesus disse assim, ó, ficai
e será salvo. É assim que ele falou ou não? Ele mandou fazer o quê? Ide ou fica? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou nós ir, não nós ficar. Certo, irmão? Então a gente deve se divertirmos, né? A gente, vamos ver se a gente volta esses cultos, né? Às quinta-feira à tarde, às 3 horas, para a missionária Marta. 3h30? 3 horas. Irmão, das 3 às 4h30, 4h40, 4h50, 4h60, mais ou menos, tá bom? Falei certo, 4h60 ou não? Tá mais ou menos? Certinho, irmão? 4h60, nós acabamos o culto. Certinho, meus irmãos? Vamos ver o que nós fazemos direito, amém? Então, os obreiros vão lavar as mãos, certo? E espera um pouquinho. E outra coisa, irmão, Jesus, quando deu a Santa Ceia, irmãos, a Bíblia tem 2 partes como a Santa Ceia. Aquela que o Senhor Jesus deu só para o ministério, só para os discípulos, estavam os 12, né? Os 70 já tinham espalhado, só estavam os 12. Do meio dos 12 ainda tinha um que era um diabo, Judas Iscariote. Ele tomou a ceia ainda. Judas conseguiu tomar ceia e não foi salvo. O ladrão não tomou nenhuma ceia e foi salvo. Que mistério, né, irmão? Não é mistério isso? Judas tomou uma ceia ainda pegou, meteu uma mão no prato de Jesus para assinar: eu vou pegar no seu prato. Outro lá no cavalo, mas a Bíblia diz que Deus sara quem, irmão? Os quebrantados de coração e liga, aliás, quebrantou o coração, Deus sara. Irmão, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Chegou um ponto que Pedro: Senhor, o Senhor lavar meus pés? De maneira alguma. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, viu? Vós todos estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas não todo. Referia a Judas Iscariote. Então, meus irmãos, pegou uma toalha, cingiu com a toalha, pegou uma bacia. Que força, né, irmão? Um Deus que tudo fez, pôr água dentro de uma bacia e sair de pé em pé. Tira a tua sandália. Lavou, ainda secava. Quem entendeu? Você quer lavar o pé hoje? Não. Quer lavar o pé de alguém? Não. Tem coragem? Não precisa de água não. Essa lavagem hoje é diferente. Irmão, todo mundo lavou os pés de todo mundo, né? Jesus secou. Depois disse: olha, você viu o que eu fiz? Façais vós também assim. Se eu sou mestre e Jesus fez isso, vós deveis fazer isso um com o outro também. Mas, irmão, ele não estava falando o que eu faço agora, você não vai entender, Pedro. Pedro não estava vendo lavar o pé? Não era lavar o pé, irmão. Era mais tarde pedir perdão, se reconciliar com o outro, irmão. Era isso que ele estava falando. Agora, quando Paulo, irmão, já foi dado uma outra ceia, que Jesus revelou para Paulo, já foi diferente. Foi assim, ó. Jesus não deu essa palavra, examinou-me assim mesmo. Jesus conhece? Pois ele até conhecia. Aquele que mete a mão no meu prato é o que vai me trair. Perguntou: um de vós vai me trair? Ô João, pergunta para ele que se é eu. O João era mais amigão de Jesus, né? O João: quem é assim? É eu? É o Pedro? Não. Quem é? Aquele que mete a mão no meu prato é o que vai me trair. Judas falou, ficou marcado. E agora Paulo, irmão, quando deu a ceia, diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Examina o homem se a si mesmo. Olha aqui nessa noite. Coma desse pão e beba desse cálice. O que comer e beber indignamente será culpado do corpo? Se nós julgássemos a nós mesmos. Não, eu falei mentira porque não tinha jeito. Eu namorei porque, sabe por quê? Nós não dava uma saidinha? Dava ou não dava? Mas diz que quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. E qual é a repreensão? Uma febre, não é? Por causa disso, entre vós fracos, doentes e muitos que dessa sepultura. Essa é a sentença, a ceia indignamente. Então nessa noite, irmão, a ceia não é minha, não é do pastor Ailton, não é do pastor Nilson, não é dos nossos presbíteros.
Irmão, não. A ceia do Senhor Jesus. Você examina como você está direitinho. Se você está digno, direitinho, coma desse pão e beba desse cálice. Amém? Quem entendeu faz assim? Nossos internautas dessa noite, São Paulo, Brasil, mundo, Deus abençoe pela audiência, pela sintonia. Amanhã temos culto novamente na nossa sede no Burgo Paulista, às 8 da noite, né? Ficam todos com Deus, tenham todos um ótimo domingo e até amanhã. Quem despede sou eu, pastor Jurandir Maria. Fica com Deus, nossos ouvintes. Amém?